Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã de inverno na cidade santa de Jerusalém. Hoje não tem chuva, não tem vento, o que torna possível gravar ao ar livre, mas a temperatura em Jerusalém, nesse momento, registra 8 graus. Agora são 8h30 da manhã, ainda é bastante cedo na cidade e eu trouxe vocês para conhecer um lugar muito especial, um lugar que eu já tive em outras ocasiões, mas que já tem uns 4 anos que eu não venho. E vocês logo vão reconhecer esse lugar. Aqui tem uma pequena maquete. E o lugar é esse aqui, né? O Moinho de Montefiore. O Moinho de Montefiore foi construído em 1857 pelo banqueiro inglês Moshe Montefiore. É preciso lembrar que nessa época da história, Israel era governada pelo Império Turco-Otomano e foi algo realmente impressionante, né? Que um britânico, e é preciso entender que os ingleses não eram, obviamente, muito bem-vindos, né, no Império Turco-Otomano, que um inglês tivesse tido a iniciativa de vir à terra de Sion e construir um moinho de farinha, que na verdade é um moinho de estilo holandês. Esse moinho, a construção dele, propiciou a criação de um imenso bairro judaico, por onde eu passei vindo para cá, onde se encontra hoje, espetacularmente, o Centro de Convenções Menachem Begin. É um museu, eu convido todos vocês a virem para visitar. Ainda é muito cedo, por isso eu não posso entrar no moinho, mas eu devo dizer a vocês que é aquilo que me parece mais importante de tudo, que na história do povo judeu e particularmente na história de Israel, existe um traço que sempre se repete: o empreendedorismo, né? A capacidade de empreendimento do povo judeu mesmo diante das maiores dificuldades. Nosso povo não se detém diante de qualquer dificuldade, sobretudo quando o objetivo é desenvolver a terra de Israel e restabelecer a presença judaica na terra de Sion. Eu faço questão de mencionar esse fato porque o Império Turco-Otomano governou Israel por séculos, mas não desenvolveu essas terras. E, na verdade, a terra só responde mesmo à presença judaica. Quando o nosso povo, essa aqui é uma carruagem que pertencia, né, ao banqueiro. A verdade é que a terra de Israel só responde do ponto de vista da sua produtividade, do ponto de vista da força da sua natureza, quando nós, né, a governamos, quando o nosso povo, né, se encontra na terra de Israel. Porque quando não é assim, nada, né, ou quase nada frutifica na terra de Israel. Tem um mirante ali mais embaixo, me permitam ir até esse mirante, onde eu vou encontrar um pouco mais de silêncio e oportunidade de compartilhar com vocês, evidentemente, a minha mensagem de Torá, que é o que me traz hoje aqui. Hoje eu não vim encontrar ninguém, eu não vim a nenhum mercado próximo, eu vim aqui com a clara intenção de oferecer a vocês a possibilidade de um pequeno vislumbre de uma das maravilhas de Jerusalém. Nosso povo tem sido incrível, né, na construção do Estado de Israel. E foi isso que atraiu, inclusive, uma forte presença árabe. Depois que nós reassumimos, né, através dos kibbutzim, uma grande parte do território de Israel e tornamos a terra produtiva, gerando riqueza e criando oportunidades
Há então a imensa comunidade árabe que vem do Líbano, da Síria, do Iraque, da Turquia, evidentemente da Arábia Saudita, mas sobretudo do Egito. Eles, vêm para Israel buscando novas oportunidades, a possibilidade de uma vida melhor. E essa é a história de Israel, sempre, como agora mesmo. Nós somos os principais responsáveis por gerar riqueza nessa terra, e os palestinos gozavam dessa riqueza conosco, na medida em que nós permitimos que eles trabalhassem conosco, recebendo os mesmos direitos, tendo o mesmo estatuto civil e de igualdade que qualquer trabalhador israelense. Isso sem falar, naturalmente, da imensa população árabe, que é israelense, que vive sob a soberania do Estado de Israel. De fato, esse mirante é um mirante realmente muito bonito. Deixa eu aproximar um pouco a imagem para vocês poderem ver melhor. E aqui já temos uma relativa distância do moinho, podemos vê-lo melhor. Bom, como eu sempre começo dizendo que, como vocês sabem, o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura de uma nova porção semanal da Torá. E a Parashá que o povo judeu vai ler nesse Shabbat é Tetzaveh. E há algo que difere esta Parashá de todas as outras, não só do livro de Shemot, como dos próximos 3 livros da Torá. Está faltando alguém, está faltando um personagem muito importante nessa Parashá que aparece em todas as outras. Porque a verdade é que desde o primeiro momento que Moshe Rabbeinu aparece nas páginas da Sagrada Torá, por meio do relato no qual Yocheved, sua mãe, o coloca numa cesta no rio Nilo, e ele se encontra entre os juncos do rio Nilo, desde esse primeiro momento, que é o momento em que o protagonismo de Moshe Rabbeinu começa a despontar no texto da Torá, ele é mencionado centenas de vezes em todos os contextos possíveis e imagináveis. Vocês sabem disso. E vai ser assim até a última Parashá do último livro da Torá. Mas aqui não. Nessa semana não. Nessa Parashá, Moshe não é mencionado. Isso, evidentemente, não é um fato que nós podemos desconsiderar, É algo bastante significativo. E a pergunta evidente é por quê? Por que Moshe não é mencionado nesta Parashá da Torá? E nós vamos recorrer, evidentemente, à Torá oral. Nós vamos recorrer ao Talmud, que é a principal fonte da sabedoria do povo judeu. E ele nos conta, por meio dos nossos sábios, que quando Moshe implorou a Kadosh Baruch Hu que perdoasse o povo judeu pelo pecado do bezerro de ouro, Moshe disse, está lá registrado no Talmud, se tu não perdoares o povo, apaga-me do teu livro. Que outro profeta poderia ter dirigido ao Criador tais palavras? E Hashem, aparentemente não tendo perdoado completamente o povo judeu, de fato removeu a menção do nome de Moshe Rabbeinu de uma porção da Torá. E essa porção é a porção dessa semana. E você do outro lado da câmera vai me perguntar, mas Adson, na semana passada, no shiur de Torá que você ofereceu a cada um de nós, você disse que a Kadosh Baruch Hu valorizava ter chuvado o povo judeu, que o povo judeu havia sido completamente perdoado. Precisa entender uma coisa. Existe uma diferença entre o perdão e a punição. Nosso povo foi perdoado por Hashem. E a prova disso, como eu disse antes, é que nós tivemos como presente a construção do Mishkan. Mas isso não significa que os nossos erros não devam ser corrigidos.
E de alguma maneira, até os dias de hoje, o nosso povo paga prestações muito pequenas. Aqui está o elemento de misericórdia do Criador. Nosso povo podia ter sido completamente destruído depois do pecado do bezerro de ouro, mas não, né? Nós recebemos do Criador a oportunidade de nos corrigirmos. Mas Moshe Rabbeinu, né, por isso, teve o seu nome retirado de uma das porções semanais da Torá. E a pergunta evidente é por que a Kadosh Baruch Hu retirou Moshe desta paraxá? Por que ele escolheu essa paraxá? Certamente, e vocês bem sabem, essa não foi uma escolha aleatória, né? Retirar a menção do nome de Moshe de uma paraxá da Torá, e particularmente esta paraxá, não foi evidentemente uma escolha aleatória, porque nada na Torá é aleatório. Deve haver, evidentemente, algum significado para que a Kadosh Baruch Hu tenha escolhido, tenha selecionado essa paraxá. E se é assim, qual é a mensagem implícita, né, que nós devemos deduzir dessa omissão? O que o Criador está nos dizendo? Porque tudo que ele faz tem um profundo significado. E o desafio de cada judeu é buscar na Torá o significado dessas mensagens como uma forma de orientação para a sua vida. E a resposta a que, Átila? A resposta ao fato de que a Kadosh Baruch Hu retirou a menção do nome de Moshe Rabbeinu desta paraxá reside justamente no imenso apreço que nós temos por Moshe como o maior profeta que já viveu. Como assim, Átila? Bom, tratemos desse assunto brevemente, porque certamente vocês ouvem, judeus e não judeus, o fato de que nós mencionamos Moshe Rabbeinu sempre como o maior profeta que já andou na face da terra. Mas, afinal de contas, por que ele foi maior do que todos os outros, uma vez que o povo judeu teve uma quantidade imensa de seus sábios na posição de profetas? E Maimônides, o Rambam, nos esclarece. Vejam, outros profetas, todos os outros do povo judeu, precisavam, para alcançar o êxtase profético, induzir em si mesmo esse estado. Ou seja, para que eles pudessem alcançar o dom de profecia, era necessário algum estímulo externo. Como assim, Átila? Por exemplo, quando nós estudamos o Tanar e vamos no livro dos reis, nós vamos perceber, quando lemos o livro dos reis, que Elisha, o profeta Eliseu, discípulo de Eliarro Hanavi, ele pedia sempre que o músico tocasse uma linda melodia para ajudá-lo a alcançar esse estado de serenidade, consciência expandida, para que ele pudesse, de fato, alcançar o êxtase profético. Ou seja, todos os profetas, mesmo dentre aqueles do povo judeu, precisavam de preparativos especiais desse tipo, como música, por exemplo, para que eles pudessem se comunicar com o Criador. Mas com Moshe não era assim. Moshe se comunicava naturalmente, Moshe se comunicava facilmente, espontaneamente, da mesma forma que eu me dirijo agora a cada um de vocês. Moshe Rabbeinu falava com a Kadosh Baruch Hu em todos os momentos. E aí você vai me perguntar, mas Átila, como é que isso foi possível? Como era possível que Moshe Rabbeinu tivesse alcançado esse nível de profecia? E a resposta é através da sua tremenda devoção, através da sua tremenda retidão. Por que vocês acham que o tempo todo nós estamos dizendo para vocês, tenham uma vida reta, né? Tenham emuná, porque devoção é emuná completa. E Moshe tinha essas qualidades. Ele alcançou um tal nível de desenvolvimento espiritual que ele se encontrava permanentemente num estado de êxtase profético. Ele não precisava estímulos externos para induzir o espírito de profecia. Ele não precisava de um celular, de um telefone. O canal de comunicação com o Criador era direto. E isso nenhum outro profeta na história, né, universal alcançou além
de Moshe Rabbeinu. Isso já nos explica por que ele foi o maior profeta de todos os tempos. E a Parashá Tetzaveh, porque preciso responder ainda por que nesta Parashá foi a Parashá que a Kadosh Baruch Hu escolheu para retirar a menção do nome de Moshe. O que essa Parashá, o que ela se dedica? Ela se dedica, sobretudo, a falar sobre as vestes consagradas, sobre as vestes do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. Ou seja, a Parashá nos fala que o sumo sacerdote, para poder cumprir a sua missão, as suas atribuições, primeiro no Mishkan e depois no Beit HaMikdash, ele precisava das suas vestimentas, de modo que esse estímulo externo, a roupa que ele vestia, era fundamental como condição espiritual para que ele alcançasse também o dom profético, porque o Kohen Gadol se comunicava com a Kadosh Baruch Hu a fim de não só pedir, sobretudo em Yom Kippur, o perdão completo ao povo judeu pelos seus pecados, mas também para que pudesse responder às principais perguntas que o povo judeu tinha e que não estavam completamente esclarecidas na Torá. Há um ditado, que não é um ditado de origem brasileira, mas que também se faz presente no Brasil, que nos ensinam que as roupas fazem o homem. E o sumo sacerdote, ao vestir essas roupas, que eram 8, como descreve detalhadamente a Torá, ele era infundido com esse estado de santificação sacerdotal, sem o qual ele não estava qualificado para o exercício dessas funções no templo. Se ele não estivesse vestindo uma das 8 vestes, ele não era um Kohen Gadol. Ele não podia exercer aquela função. E o Talmud, mais uma vez recorremos a essa fonte imensamente preciosa da sabedoria do povo judeu, nos ensina que sem uma das vestimentas, ele jamais poderia ser qualificado, como Kohen Gadol da geração. Vejam que nós estamos muito próximos de Purim. Ontem, inclusive, foi Purim Catão, porque esse ano é o ano bissexto no calendário judaico. Nós estamos 2 meses de Adar. E em Purim se conta o fato de que na festa que a Hashverosh promove, ele veste as roupas do sumo sacerdote. As roupas em si mesmo não têm nenhum poder místico, sobretudo quando estão vestindo a pessoa errada. Não basta que o sumo sacerdote vista as vestes consagradas do Kohen Gadol para que ele adquira o poder de profecia. Ele precisa também ter imensas qualidades. Se não for uma pessoa pura e reta, completamente, quando ele entra no Kodesh HaKodashim, uma vez por ano, em Yom Kippur, ele morre. Mas ainda assim é preciso dizer que as vestes sacerdotais são, para nós, podemos pelo menos considerar dessa forma o epítome dos estímulos externos para o qual a santidade era induzida. Porque no Beit HaMikdash, esqueçamos por um instante o Mishkan, imaginem aqui em Jerusalém, o Beit HaMikdash, quando o Kohen Gadol se dirigia ao nosso povo, vestido com as vestes, com Rosh Mishpat, com peitoral e com todos os milagres revelados de Hashem. Era algo que nós só podemos imaginar. E se nós entendemos o significado dessas vestes, toda a simbologia que ela tem para o serviço divino no Beit HaMikdash, nós podemos então, à luz desse entendimento, compreender por que Hashem escolheu esta Parashá, a Parashá Tetzaveh, para realizar a omissão do nome, da menção de Moshe Rabbeinu. E você do outro lado da câmera não entendi. Por quê? Que o fato dessa Parashá ser uma Parashá dedicada, a descrever detalhadamente como deveriam ser feitas as vestes sacerdotais e de que o sumo sacerdote deveria utilizá-las no serviço do templo, foi escolhida, porque nessa Parashá foi escolhida por Akadosh Baruch Hu, foi tomada a decisão de retirar o nome de Moshe. A explicação é muito simples, meus amigos. A lei das vestimentas não se aplicava a Moshe Rabbeinu antes de seu irmão Aron ser,
por assim dizer, entronizado com a coroa da santidade, né, que é própria do sumo sacerdote. O primeiro, o Cohen Gadol, evidentemente, foi quem? Moshe Rabbeinu, porque ele construiu o Mishkan. Mas para ele as vestes eram irrelevantes. Ele havia se purificado de uma tal forma e alcançado um nível de santidade a tal ponto que o estado de santidade profética de Moshe Rabbeinu se revelava permanentemente. Não importa o que ele estivesse vestindo, se tornou parte dele mesmo essa condição. Não era uma condição temporária, induzida, como com os outros profetas, ou mesmo com seu irmão Aron HaKohen. Não! Moshe Rabbeinu não precisava de nenhum estímulo, estava nele, dentro dele, em razão de suas qualidades, em razão do nível de elevação que ele havia alcançado, a condição de poder se comunicar com a Kadosh Baruch Hu, como eu chamei a atenção antes, de forma natural, de forma fácil, de forma espontânea, a qualquer momento. E qual é a lição de tudo isso, meus amigos? Porque é importante que esse conhecimento, né, seja traduzido em alguma lição para as nossas vidas. Eu não estou aqui, né, oferecendo a vocês um show de variedades, onde vocês vão estar um pouco mais versados sobre as leis da Torá. Não! Em nossa própria vida, embora não possamos esperar alcançar os níveis de santidade que alcançou Moshe Rabbeinu e mesmo outros grandes sábios do povo judeu, nós podemos e devemos seguir permanentemente a sua liderança. E como é que nós fazemos isso, Atila? Buscando nas nossas próprias capacidades o caminho, né, para a construção de um estado de santidade que seja apropriado para cada um de nós. Como, Atila? Vejam, busque nas suas melhores qualidades. Você é uma pessoa que se preocupa com os doentes, você é uma pessoa caridosa, você é uma pessoa bondosa, você é uma pessoa honesta. Pode ser qualquer outra qualidade, não importa. Cada um de nós é dotado de inúmeras qualidades. Nós devemos buscar nessas capacidades, nessas habilidades, nesses elementos, nesses traços de personalidade, nessas midot. Nós devemos buscar integrá-las tão profundamente nas nossas personalidades que elas passem a se tornar parte da nossa própria essência. De modo que, quando alguém que te conhece veja você passar, pense algo como: esse é um homem de bem, esse é um homem dedicado à caridade, esse é um homem honesto, esse é um homem de vida reta, esse é um homem que se preocupa com o próximo. Que valor maior pode ter na vida de um ser humano, né, do que a sua integridade, do que ser reconhecido pelas suas boas qualidades? E vejam, fazer isso não exige de nós nenhum gasto adicional, ou tempo de esforço em particular, mas um investimento de energia espiritual, emocional. E eu devo dizer a vocês, por experiência própria, que esse é o mais importante de todos os investimentos, muito mais do que em qualquer outra coisa, porque esse investimento oferece dividendos que nenhum outro jamais poderá oferecer à alma de cada um de nós, meus amigos. Shabbat Shalom.